Estamos gravando. Coisa fofa! Estamos gravando, né? Então, vamos começar? Acho que já dá, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Sejam muito bem-vindos à primeira série de encontros do Business Update Academy do GAN. Hoje a gente vai saber em detalhes sobre a transformação da Globo e a gente hoje está com as melhores pessoas para falar sobre isso, mas quem vai apresentar para vocês, essas pessoas, é o PC e a Leda, que já eu vou chamar. Antes disso, eu queria dar umas instruções, está todo mundo super familiarizado já com esse formato, mas é sempre bom lembrar que, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem colocar no chat, eu vou olhar e vou passar para o PC e para a Leda fazerem as perguntas no momento apropriado, e se vocês puderem deixar no mudo também, a gente agradece, para a gente não sofrer nenhuma interrupção, nem interferência de ruído, né, na hora da apresentação. A duração do evento é de até 1h30, e ele vai ser gravado com um link disponível lá no YouTube. Vocês podem ver a partir de amanhã. A gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Rede Globo, ao Google, a Verizon Media, o Grupo Jovem Pan e aos apoiadores, que são a APP, Meio Mensagem, Propaganda e Marketing, Agência Tripé Digital e Nation Filmes. Agora sim, a gente já pode apresentar nossos convidados. Vou chamar o PC e a Leda para falar sobre eles para vocês e explicar um pouquinho sobre o tema também. PC e Leda, podem tocar. Bom evento, gente. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É uma honra ter vocês aqui reunidos hoje à noite. Já é o terceiro ano consecutivo que nós estamos realizando esse encontro, e a cada ano a gente sente que a gente tem um upgrade aí nos nossos convidados e no conteúdo que a gente oferece. Então, para a gente é uma honra tê-los aqui, espero que vocês gostem do conteúdo e aproveitem aí realmente mais uma atualização importante no mercado. O PC vai me ajudar aqui a fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados de uma maneira resumida. Então, eu queria apresentar o André Vinícius, que é o diretor de negócios com agências da Globo. O André tem uma enorme expertise em mídia digital e gestão de grandes equipes de vendas, é um dos profissionais mais experientes do mercado digital brasileiro, já atuou na Editora Abril e no UOL como diretor executivo de publicidade, e lá ele criou o UOL Ad Lab, que integra mídia, conteúdo e tecnologia. A outra convidada que a gente também está aqui super feliz em receber é a Camila Fioravanti. Ela é head da área de performance programática na unidade de negócios integrados em publicidade da Rede Globo. Ela é responsável por criar essa área e seu desenvolvimento de todas as soluções estratégicas aplicadas às suas áreas, que são pautadas por dados. Antes da Globo, ela foi gerente de marketing digital no Zap e possui mais de 10 anos de experiência no tema performance. E, por último, a Vanessa Oliveira, ela é diretora da View Hub, unidade de negócios digitais da Globo, área lançada em 2016 e focada na cocriação de soluções social media através de parcerias entre marcas, influenciadores, talentos e agência. A Vanessa é empreendedora, com experiências em conteúdo, marketing, comercial, vídeo, mobile, mídia digital e crowdsourcing. Foi diretora da Endemol Brasil, onde lançou projetos de enorme sucesso, diretora de marketing e comunicação da Paramaker, onde atuou diretamente com mais de 3.000 canais no YouTube. Atua em startups de inovação, sendo cofundadora da Moveri.me, site referência de crowdfunding. Eu queria agradecer a presença dos três e a todos que estão nos assistindo, e queria passar a palavra para o André para começar a apresentação. Como é que é sua, André? Obrigado, PC. Obrigado, amigos do Grupo de Atendimento e Negócios de São Paulo. Obrigado, Leda, Tita. Eu já tive a oportunidade de fazer uma aula como essas há mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano, no UOL. E, para mim, está sendo uma experiência muito prazerosa. Realmente é um prazer voltar a estar com vocês aqui. O Grupo de Atendimento e Negócios, que, para mim, é a disciplina que reflete o que é a minha carreira na cadeira de veículo, né? Então, eu sempre fui o cara de negócios na Editora Abril, no UOL e agora na Globo. Com o maior orgulho, adoro essa disciplina.
e por coincidência também, eu estou completando aí alguns dias 1 ano de Globo, né, que tem sido uma jornada muito intensa, uma jornada incrível, com grande aprendizado, inclusive agradecer aí a presença de 2 grandes parceiras que eu fiz nesse 1 ano de casa, que é a Vanessa e a Camila. Então, a gente estamos todos aqui imbuídos em uma série de desafios, trabalhando de uma forma muito integrada, de uma maneira colaborativa e buscando aí se reinventar, né, a empresa, junto com toda a transformação que o nosso mercado vem enfrentando, e nesse momento de pandemia, com ainda mais desafios para deixar essa brincadeira ainda mais divertida. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é essa nova área de agências, que é uma área que a gente começou a atuar no começo agora de 2020. Para quem não sabe, eu comecei na Globo em outubro de 2019, como diretor de negócios digitais, e rapidamente aí, por conta de toda a reestruturação que a companhia está vivendo, eu fui escolhido para um desafio muito bacana, no mercado que, de fato, eu tenho uma grande afinidade, que é o negócio das agências, e trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de se relacionar com essas agências e de fomentar negócios para o mercado. Eu vou abrir agora essa apresentação, e só um instante para eu conseguir exibi-la para vocês. Só um minuto. Opa, está no slide errado. Só um instante que... O Zé Maurício perguntou se eu estou com saudade da internet. Eu não estou com saudade da internet, porque a gente continua fazendo internet e cada vez mais, né? Então, tem sido uma jornada muito interessante trabalhar na Globo, porque apesar de nós sermos um veículo de inúmeras plataformas, né? TV, Pay TV, conteúdo, digital, performance, e a gente vai mostrar um pouco de cada uma dessas coisas, a incorporação de um discurso digital, né, de a gente ter um mindset digital em tudo que a gente faz, permeia todas as atividades que a gente tem desempenhado. Então, apesar de eu estar hoje como diretor de negócios com agências, a gente está falando muito de digitalizar todos os nossos processos e todas as nossas iniciativas. Em primeiro lugar, e isso é algo super importante, principalmente quando a gente fala para um grupo de atendimento, que a gente chegou à conclusão que cada vez mais o foco do cliente, o foco no cliente é super importante. E essas escuta ativas tem sido uma tônica e tem sido algo importantíssimo para que a gente construa soluções customizadas para os anunciantes com cada vez mais mensuração, mais resultados mensuráveis, mais KPIs sendo alcançados, né? A gente tem usado essa escutativa tanto para construir soluções sobre demanda, sobre medida para os anunciantes, quanto para impactar nos nossos novos produtos e também na nossa programação, né? Cada vez mais as conversas com o mercado têm sido fundamentais para o desenvolvimento das nossas soluções de negócio. E a gente integrou, né, nesse novo momento com uma só Globo, né, todo esse movimento que o mercado tem acompanhado pela mídia, em que a gente começa a tratar todas as nossas plataformas de uma maneira integrada, trazendo as melhores soluções, as soluções mais eficientes, mais completas possíveis para os anunciantes, sem determinar exatamente se tem que ser televisão aberta, Pay TV, digital, conteúdo, uso de dados. O que a gente acredita na combinação desses elementos. Como que fica a nossa relação com as agências? Como que a gente pretende, né, e como a gente tem desempenhado ao longo desses quase 10 meses dessa nova estrutura, impactar o negócio das agências? Nós construímos uma nova equipe, tá? Para vocês terem uma ideia, uma equipe 100% trazida do zero, na realidade, alguns profissionais do mercado, alguns profissionais que já estavam na Rede Globo,
porém em outras atribuições. A gente tem especialistas em Pay TV, vários especialistas em digital, especialistas em conteúdo e pessoas que conhecem profundamente o mercado e também o nosso portfólio Globo. Além disso, trouxemos profissionais também que já tiveram por agência e anunciante para trazer com essa diversidade de experiências e de know-how, que a gente trouxesse a melhor visão, que a gente fosse realmente uma nova abordagem com as agências do mercado. Nosso approach é de uma agenda estratégica, né? A gente tem falado com todas das agências, a gente não tem mais um trabalho só focado dentro da mídia, principalmente não só na mídia tática, né, de receber um briefing por uma campanha, ou mesmo receber uma demanda para uma inserção avulsa. A gente tem falado muito sobre cocriação, a gente tem usado todo o nosso portfólio de pesquisas, estudos e tendências para ajudar nesses processos criativos e até em outros processos da agência. A gente tem sido consultado e temos influenciado, ajudado grandes agências em processos, inclusive, de concorrência. Tá? É uma coisa que eu percebi quando entrei na Globo, que o acesso às pesquisas que a Globo produz, que são inúmeras, e todos os meses a gente tem novas pesquisas, novos estudos e novas insights aí para dividir com o mercado, não existia essa cultura de altíssimo compartilhamento. E o time de agência, ele já nasce com essa vontade, esse interesse em compartilhar tudo que a gente tem de informação, dados e pesquisas, para que a gente possa ocupar um lugar diferente dentro de uma relação com as agências. A gente também é um facilitador dos processos na agência com a Globo, porque também, além do nosso time, a agência, ela se relaciona com outras áreas da Globo e com os times dos setores, que eu vou mostrar como que eles ficaram organizados, e também nós queremos nós queremos funcionar como uma verdadeira aceleradora de novos negócios. A gente não quer só fazer o arroz com feijão, a gente quer, de fato, se nos posicionarmos como profissionais aptos a ajudar as agências a construir novos negócios, novas narrativas e novas soluções, cases para festivais de criatividade, uso de tecnologia, uso de conteúdo, tudo que está à disposição, tudo que a Globo, como uma MediaTek, uma empresa que é líder na produção de conteúdo globalmente, pode oferecer. E a gente também está trabalhando com uma nova rota de negócios, né? Uma rota complementar à rota que a gente já tinha tradicionalmente. Então, além de a gente falar e estar lado a lado com as agências para desenvolvimento de novos negócios, a gente começa a construir um relacionamento também muito forte e intenso com o anunciante, mas sem tirar o protagonismo da agência nesse processo. Nossa intenção com os contatos que a gente desenvolve com os clientes é exatamente ter mais insumo, ser mais especialista em cada setor e segmento da indústria, para que quando a gente construir as soluções em parceria com as agências, a gente possa ser mais eficiente e mais relevante. O cliente sempre no centro, né? Um trabalho multiplataforma, como eu já disse antes, sem uma predileção por um meio ou outro, ou uma solução específica, e o pensamento ágil também tem sido o nosso drive. Outro ponto super importante para falar com vocês é que nós temos como objetivo permear todas as unidades de uma agência. A gente quer sim abrir espaço para falar com atendimento, que é uma área que a gente sabe que tem muito relacionamento com o cliente, sabe o que o cliente quer, sabe como o cliente se comporta, quais são as suas necessidades. A gente quer ser estratégico ao estar próximo do planejamento, com as nossas ideias, com a parte de conteúdo, com as pesquisas e estudos que eu já mencionei, também com a criação. Então, tem sido muito frequente a gente reunir equipes de criação para falar sobre ideias, para falar sobre possibilidades. Ontem mesmo eu tive um papo no meio de um processo de concorrência, uma agência me ligou, uma grande agência me ligou com um time de criação
para fazer para dividir comigo algumas ideias e para testar a viabilidade delas. Esse trabalho para a gente tem sido muito interessante e tem agradado bastante os nossos interlocutores. E óbvio que o contato com a mídia, ele continua sendo muito intenso, mas deixa de ser apenas com a mídia. A mídia ocupa um lugar ultra estratégico no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, mas o nosso time de agência, ele tem esse desafio de estar próximo de todos os departamentos de uma agência. Isso somado à Globo, obviamente, né? A gente fazer isso como se a Globo fosse um braço estendido da própria agência. Compartilhamento é algo para a gente super importante, a gente quer trabalhar isso de uma maneira cada vez mais intensa, né, e transferir todos esses conhecimentos com todas essas áreas. E agora eu vou falar sobre os setores de indústria que a Globo também está preparada para atender. Além do time de agência, nós temos times setoriais e times também de inteligência de mercado setorial. Então, são times comerciais, times de negócio e times de pesquisa, inteligência e insights, para que a gente construa uma relação muito mais relevante, muito mais estratégica com cada um dos nossos setores da indústria, né? Então, a gente trouxe 5 principais pods, tá? Que são os pods de serviços e telecom, bens de consumo, financeiro e alto, comércio e varejo e clientes governamentais. Esses são os 5 principais pods. Além desses pods, nós temos os nossos times regionais em cada uma das praças onde a Globo tem escritório, e a gente tem times dedicados para atender não só as agências e clientes desses regionais, mas que sejam especialistas nesse regionalismo, nessas necessidades muito específicas dos nossos clientes regionais, para que a gente tenha uma carteira de anunciantes cada vez mais diversa e cada vez mais inclusiva, oferecendo possibilidades para todo tipo de anunciante. O que a gente ganha com isso, né? Tanto a Globo quanto as agências e o mercado. Um conhecimento mais profundo das indústrias, como eu falei, com times de inteligência de negócio especializados em cada um desses setores, foco no mercado, um aprofundamento das estratégias que a gente desenvolve junto com os clientes, muito mais do que vendedores de mídia e transacionais, a gente passa a construir soluções em conjunto com a agência e com o anunciante. E algo que para a gente tem sido quase que um mantra é mensuração de resultados em toda a jornada, tá? Até abrindo uma deixa para que a Camila comece a apresentar a área dela, porque nós realmente nós somos aficionados em resultados, seja eles de awareness, seja eles de consideração, seja eles de conversão no final do funil, ou mesmo preferência. A gente fala sempre da mensuração e dos KPIs de uma maneira que a gente olhe para toda a jornada, não só para o final da conversão, onde a gente também é muito eficiente, e a Camila vai nos mostrar agora como a gente tem otimizado resultados e ajudado os nossos parceiros a mensurar o impacto que as nossas plataformas e as nossas mídias geram para os anunciantes. Camila, que é a nossa head de performance e mídia programática da Globo, por favor. Obrigado, André. Gente, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu juro que eu tentei sintetizar esse material, porque a gente só tem 20 minutos, então eu vou focar bastante na parte de dados, tá? E como que a gente fez para compor alguns cases que a gente traz aqui. Eu vou compartilhar minha apresentação. Assim que vocês estiverem visualizando, só me dá um ok aí, por favor. Tá lá. Tá ok. Oi? Sim. Boa. Então, vamos lá. Tá chiando um pouco para mim, pode ser que seja só aqui mesmo,
Mas vamos lá, eu vou dar sequência aqui. Então, só para deixar claro, eu vou apresentar para vocês primeiro o que é a minha área, tá? O que a gente faz e os pilares que compõem essa participação. Quais são os pontos que a gente utiliza como fundamentais para a tomada de decisão que a gente tem aqui em todo esse processo de performance. Vou contar um pouco de como a gente faz a composição com a inteligência de dados, e depois eu vou apresentar para vocês também o nosso modelo de atribuição, que ele é bastante focado em todo o processo de veiculação da TV. Então, para contar aqui um pouco para vocês e ficar claro o que faz a área de performance, dentro da minha área nós somos estruturados em 4 núcleos. Tem o núcleo de planejamento, esse núcleo aqui, ele fica colado na área do André e na área comercial aqui da Globo, onde a gente, junto com os executivos, entende o desafio dos clientes e, com base nesse desafio, a gente estrutura toda a estratégia de mídia para que o cliente tenha sucesso aqui, assim como mencionado pelo André, não só na última etapa do funil, porque tem processo de performance para o cliente que está ali no processo de construção de marca, de consideração, e até o processo de conversão, ele precisa passar pela jornada. Então, esse time de planejamento é focado no desafio do cliente, e com base nesse desafio, a gente estrutura a estratégia para que ele tenha sucesso aqui dentro. A partir do momento que a campanha já foi vendida, a gente tem um núcleo de gestão de campanhas que fica operando todo o processo que a gente se comprometeu com o cliente. Então, aqui para tangibilizar, se eu me comprometi com o cliente Y em entregar 1000 conversões, a gente fica aqui dentro de todo o nosso processo, de todas as nossas ferramentas, cruzando dados com DMPs e etc., fazendo o acompanhamento de todos esses dados para que a gente consiga chegar no melhor resultado possível. A gente tem um time de métricas que ajuda a gente em todo esse processo de análise, de composição, de sistematização dessas informações, até para a gente compartilhar com os clientes. E tudo isso acontece para o ambiente de programática também, que vem ganhando uma relevância gigantesca aqui dentro do nosso núcleo. Então, a gente tem uma participação bem grande de clientes que compram ou via pedido de inserção mesmo, ou via programática. Para os clientes que compram via programática, o PG, né, o famoso programático garantido, a gente tem um núcleo especializado aqui também em atender o desafio do cliente e estruturar um plano de mídia para que a gente tenha sucesso. Então, para deixar cada vez mais claro aqui, o meu time é como se fosse o cliente aqui dentro da Globo. Então, a gente representa a maior parte dos clientes aqui para fazer essa composição das ofertas. E existem 3 pilares principais aqui, pessoal, para a gente fazer a melhor entrega possível, né? A primeira delas está relacionada ao nosso alcance, então eu trago aqui a audiência que a gente tem das nossas principais editorias. Quando eu falo dessas principais editorias, a gente está falando aqui com mais de 87% das pessoas que acessam a internet e estão na Globo. Então, é muito fácil a gente encontrar esse usuário aqui. Só que, para que a gente deixe cada vez mais esse processo personalizado, a gente não consegue fazê-lo por si só se a gente não tiver uma composição de dados, né? Então, os nossos dados first party, eles são fundamentais para a gente entregar a publicidade certa para a pessoa certa, e como é que a gente faz isso, né? Hoje a gente tem uma composição aqui de 90 milhões de usuários dentro da nossa plataforma, que a gente chama do nosso Globo ID. Como que a gente captura essas informações, só para ficar claro para todo mundo? A gente tem todo o processo de votação do Big Brother, do Cartola, da galera que entra no The Voice, na parte de esportes. Então, a gente pega todas essas informações, né, tudo com LGPD, da forma mais correta possível, mas só para tangibilizar aqui para vocês, a gente consegue capturar nome, e-mail, cidade, gênero. Então, a gente faz a gravação de todas essas pessoas que entram nesse processo de votação, e junto com isso a gente grava essas informações na nossa DMP, para que quando a gente for impactar o usuário que queira comprar um carro de alto padrão, a gente tente deixar cada vez mais a nossa publicidade assertiva nesse processo. E a gente não pode deixar de contar também de todo o nosso conteúdo, né, que ele é fundamental para tudo que a gente consegue fazer. Hoje, só para vocês terem ideia, 98% da população já assistiu a TV Globo em 2020,
e aí a gente consegue separar aqui a audiência que a gente tem na manhã, na tarde, no prime time. Então, essas informações são super relevantes para a gente compor esses pilares aqui para a nossa tomada de decisão, quando o assunto é performance. E aí, para deixar cada vez mais focado, porque a gente não vai conseguir trazer com muita profundidade todo o processo, eu foquei nesse pilar aqui, que ele é fundamental para fazer o negócio acontecer, que é o pilar de dados, né? Então, dentro desse pilar, a gente tem 3 tipos de dados para fazer a composição de tudo que é relacionado ao digital, e depois eu entro um pouquinho na TV no linear, só para deixar claro para vocês. Então, focando em todo o processo do digital, como eu falei, né, todo mundo que acessa ali as nossas páginas relacionadas a Big Brother, Avenida Brasil, Dona do Pedaço, futebol, enfim, a gente tem uma série de informações. Essas informações de comportamento de usuários logados, elas são exclusividades da Globo. Então esse é um ponto que, por exemplo, a gente não consegue capturar no Google, no Facebook, ela é exclusividade Globo, porque quem tem todo esse processo de audiência do Big Brother e de todos esses conteúdos que são nossos, é só a Globo. E aí a gente faz a composição dessas informações nossas para entregar cada vez mais assertividade em todo o processo. Então, não só falando da Globo, mas falando das empresas do grupo, como Infoglobo, Valor, Editora Globo, a gente tem todo o processo de navegação dos usuários dentro dessas editorias, e é com base nessas informações que a gente faz toda a composição de mídia aqui, para a gente ser cada vez mais assertivo nesse processo. Uma coisa que eu costumo participar de várias reuniões aí, principalmente com o time do André, e aí quando a gente fala em performance, automaticamente a turma compara os nossos resultados com o resultado de Google e etc. Eu sei que é falar mais do mesmo para a maioria de vocês, mas um ponto que eu gosto de deixar sempre claro aqui é que a gente não fala com o usuário intencionado. O que isso quer dizer? Eu não tenho um buscador onde o usuário vai lá e busca, eu quero um tênis Nike. Mas eu sou responsável por gerar o interesse no usuário que está lendo uma matéria a comprar um tênis Nike. Então, a gente ajuda em todo esse processo, né, da tomada de decisão do funil, porque eu posso mostrar para o usuário que não está interessado em comprar um Nike, porque ele não sabe a descoberta do produto. Então, com toda essa composição aqui, a gente consegue fazer esse trabalho, e aí depois eu vou apresentar um vídeo para vocês, onde tangibiliza exatamente tudo isso que eu estou falando. E aí, pessoal, a gente também gosta de fazer um trabalho a 4 mãos, e esse trabalho a gente consegue fazer a partir do momento que a gente tem os dados secundários, que são os dados dos nossos anunciantes. Então, para a nossa entrega ficar cada vez mais afunilada, se a gente passa por um processo aqui de onboarding de dados, onde a gente consegue fazer a integração, e a chave para essa integração é o e-mail do usuário, ele consegue, né, o cliente consegue compartilhar a audiência com a gente, tudo isso via NDA, com o maior cuidado possível. A partir desse momento que a gente faz compartilhamento de dados dos clientes, a gente consegue fazer um match com as nossas bases, até para a gente entender se esse usuário está aqui. Como a gente fala com 87% da internet brasileira, tem uma grande chance dele estar por aqui. E aí, o que eu quero dizer aqui nesse processo de ativação, para a gente fazer um remarketing, ou um lookalike, ou uma negativação? Se eu estou num processo aqui com um usuário que tem probabilidade de comprar um carro, mas ele acabou de sair da GM porque ele comprou um carro novo, não faz sentido eu falar com esse usuário. Então, a partir do momento que a gente faz essa composição do match, eu consigo ser muito mais assertiva aqui, para entender os usuários com probabilidade de compra, para a gente fazer um remarketing, para a gente aplicar um lookalike, ou até mesmo para a gente negativar, para a gente falar com o usuário aqui de forma certeira, né? Esse é o grande objetivo. E aí, a partir do momento que a gente tem todo esse processo de compartilhamento de dados, a gente consegue fazer uma série de exemplos, tá? E de composições aqui. Então, só para tangibilizar o que eu estou querendo dizer, a partir do momento que a gente tem essa composição aqui, quem está na lista de clientes ativos e que joga cartola e assiste Globoplay. Então, a gente consegue desenhar os fluxos e bases
para que a gente seja assertivo em todo esse processo que a gente faz lá no planejamento que eu expliquei para vocês, que é o primeiro pilar da minha área. Então, entendendo esse comportamento e sabendo onde o usuário está aqui, a gente consegue entregar para cada fase do funil, né, e de forma cada vez mais certeira. Tá? E a partir do momento que a gente faz esse processo de ativação, a gente consegue atuar em 3 pilares, tá? Tem o pilar de customização da mensagem. O que isso quer dizer? Se eu sei que um usuário assiste toda quarta-feira o futebol, e ele está dentro das nossas páginas do futebol, por que a gente não fala com ele de forma mais específica, sabendo que ele é um heavy user daquela editoria? Então, a gente consegue fazer isso. Se a gente sabe que a gente tem esse cluster ali já segmentado e eu preciso crescer cada vez mais a minha base, porque não faz sentido eu falar só com os usuários que eu conheço, eu quero crescer ainda mais a minha base, eu posso separar essa base e aplicar um lookalike para que eu tenha a probabilidade de crescimento dela. E o mesmo acontece para a negativação, né, para que a gente entregue aqui de forma cada vez mais coerente para o negócio de vocês. E aí, só para deixar claro tudo isso que eu estou falando, a gente fez um case com o GM, e aí eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês. Tá sem som, Camila. Posso te sugerir aumentar um pouco, Camila? Eu vou ter que tirar, pessoal, então voltar, porque eu já estou no meu máximo aqui, viu? Deixa eu tentar voltar, peraí. Eu vou parar a apresentação e voltar de novo. A gente tinha testado aqui, tinha ido. Vou tentar mais uma vez, tá bom? Oi? Não tá tela cheia, cara, precisa projetar. Mas o som veio. O som foi, cara.
E aí, com relação ao vídeo, pessoal, era isso, ajuda a tangibilizar esses meus últimos 3 slides, né, onde a gente fala dessa composição com match de dados do cliente. Então, só para vocês entenderem, a partir desse processo que a gente fez junto com o GM, a gente conseguiu trazer mais 58% de engajamento, quando a gente compara com todos os outros segmentos. Então, é um case que não parou por aí, tá? A gente continua com essa parceria e abastecendo os dados do cliente com todo esse trabalho que eu expliquei para vocês. É lógico que tem algumas premissas que precisam ser seguidas para a gente fazer esse trabalho, como compartilhamento de dados, mas para isso acontecer, a gente tem um processo de NDA que é assinado pela Globo e também pelo cliente, mas ele está super evidente, esse assunto aqui, e está trazendo excelentes resultados para vários clientes. E um outro processo que eu trago aqui para vocês hoje, nesses 25 minutos que eu tenho para contar, é o modelo de atribuição que a gente criou. Esse modelo a gente criou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, tá? É um processo estatístico desenvolvido internamente, que tem o objetivo de mensurar o impacto que a gente traz, né, o impacto da TV nos resultados do cliente. Então, assim, o digital é uma barreira muito mais fácil da gente tangibilizar e até qualificar, porque você coloca uma tag lá no seu banner e você consegue abrir o GA e saber, via parâmetro, o resultado que a Globo está trazendo em relação a todo o processo de divulgação. Com relação à TV, esse processo não era vencido. A gente sabe que tem algumas ferramentas no mercado, como TuneEd, NorthBA, enfim, tem uma série de ferramentas que tem esse processo de modelo de atribuição, mas a gente criou a nossa e tem alguns processos diferenciais aqui que eu vou contar para vocês. Então, todo esse processo de modelo de atribuição, ele começou com um desafio dado por iFood. Eu não posso passar aqui o número exato, mas, assim, a gente tinha um comprometimento em entregar X 1.000 pedidos por mês, com CPO, que é o custo por order, nada mais é do que o custo por pedido, de X reais. Então, a gente tinha esse desafio com o cliente. Então, antes de entender esse desafio com o iFood, que são os resultados que eu vou trazer aqui para vocês, a primeira coisa que a gente pediu para o cliente foi entender o modelo de contabilização de resultados, tá? E aí, abrindo o jogo aqui para vocês, eles não estavam muito felizes com o processo de veiculação, porque eles não estavam conseguindo entender como a Globo estava participando de todo esse processo até a questão do pedido, né? E como que eles faziam a contabilização, pessoal? Assim que tinha um processo de veiculação da campanha, então, eu acabei de veicular na Ana Maria Braga. 10 minutos depois, toda a influência que eles tinham no search, no orgânico e na audiência direta, eles atribuíam à Globo, tá? E aí, quando a gente começou todo esse processo de entendimento com o cliente, o que a gente viu em função do modelo que a gente estava trazendo? A nossa janela de atribuição é dinâmica, diferente do mercado. O que isso quer dizer? Quando eu faço uma inserção no Faustão, por exemplo, o tempo de influência que eu trago para um resultado, seja ele positivo ou não, ele não pode ser fixo, porque em todo esse processo que a gente fez aqui com o iFood, por exemplo, numa inserção que eu fazia no Faustão, a janela de atribuição de resultados que eu trazia era de até 1 hora, na Ana Maria Braga era de 10 minutos, e assim, consequentemente. Então, assim, não fazia sentido eu trabalhar com uma janela fixa, sendo que todo esse processo de contabilização, ele é dinâmico. Cada janela e cada veiculação que a gente fazia tinha um tempo de influência diferente. Então, por isso que a gente trabalha aqui com uma janela dinâmica. Todo esse processo que a gente faz aqui do modelo de contabilização, dessa atribuição, ele vai além das visitas. Então, o case que eu trago aqui de iFood, ele não queria saber como a Globo estava ajudando a impulsionar os usuários a abrirem o app. Ele queria saber como que a Globo ajudava os usuários a pedir mais, né? Então, mexer realmente no ponteiro de ROI. Então, a atribuição que a gente criou aqui com os estatísticos da Globo, ele é focado no KPI do cliente. E tem um outro processo também que ele é inovador e é um dos diferenciais, que a gente faz a gestão da grade com base nos resultados. O que isso quer dizer? Vocês não comprariam, ou o cliente não compraria, uma grade fechada para 30 dias. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu fiz uma inserção
na Ana Maria Braga 3 vezes seguidas e eu não estou conseguindo chegar no meu objetivo, não faz sentido eu trabalhar com a Ana Maria Braga. Vamos pilotar aqui todos os indicadores para que a gente entregue uma veiculação de grade que faça sentido para o cliente. Então, esses são os 3 diferenciais que a gente tem na nossa metodologia de atribuição. E aí, para deixar claro, pessoal, eu sei que é um gráfico meio chatinho, mas o que eu quero dizer? Esse é o processo aqui que a gente tem, tá, de contabilização de todo esse processo de atribuição na TV. O que quer dizer essa linha pontilhada vermelha, tá? Essa linha pontilhada vermelha é o resultado que o algoritmo traz em função de todo o aprendizado que a gente tem dos resultados do cliente. O que isso quer dizer? Antes de eu começar uma veiculação, a gente precisa de acesso dos dados do cliente, e aí, com base nesse acesso, a gente tem um entendimento para saber qual que é a curva basal que o cliente tem de resultados. A partir do momento que eu tenho essa primeira linha pontilhada aqui, a gente entende que existe uma veiculação, tá? E aí, a diferença que tem da linha vermelha para a linha azul é o que a gente entende que é o lift que a Globo traz para o resultado. É sempre que a gente traz esse lift? Não. E aí, quando isso não acontece, a gente chama aqui de no lift, que tudo isso a gente deixa claro num dashboard que fica disponível para a minha área, fazer todo o processo de gerenciamento, para o cliente e também para a agência. No caso de iFood é assim, tá? A gente aplica todo o processo de otimização, que é um cliente que ainda está na casa, tá? Se tornou um case aqui para a gente, ele continuou ativo, está até hoje, mas todo esse processo, ele é transparente, até para que o cliente e a agência também entenda o que está fazendo sentido e o que não está. E aí, para deixar claro como que funciona esse gráfico na vida real, eu trouxe um gráfico aqui, que ele é um gráfico de uma veiculação nacional que a gente fez para esse cliente. O que eu quero dizer aqui em todo esse processo? Tem a linha cinza e tem a linha azul. A linha cinza é o entendimento que o algoritmo teve de toda a série histórica do cliente. Pode ver que eles trabalham bem próximos, né? Então, a gente tem, assim, um processo de assertividade bem grande. A partir do momento que eu tenho a inserção, essas linhas começam a se descomportar. Por quê? O algoritmo, em função de tudo que ele aprendeu, ele entenderia que se eu não tivesse uma veiculação, esse é o resultado que eu teria. Mas a partir do momento que eu tive essa veiculação, essas linhas começam a se descomportar. Se a gente fosse trabalhar com todo o processo de contabilização de outros fornecedores que trabalham com uma janela dinâmica, eu deixaria de contabilizar a influência que a TV traz aqui nos 10 primeiros minutos, 10, 30 primeiros minutos. A partir do momento que a gente trabalha com essa janela dinâmica, o que isso quer dizer? Eu só paro de contabilizar a partir do momento que as linhas começam a cruzar novamente, né? Então, aqui parou o efeito de atribuição que a Globo trouxe, e aí as linhas voltam a se encontrar novamente. Então, essa é um pouco da mecânica que a gente traz em todo esse processo de contabilização, e é assim que a gente faz programa a programa, tá? Então, a gente tem um gráfico desse separado por programa. Tem programas que trazem influências boas e tem programas que não mexem no ponteiro do cliente. Quando isso não acontece, quando isso acontece, a gente migra a grade para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Então, assim, só para deixar claro para vocês, eu trouxe alguns prints para vocês entenderem o que a gente consegue visualizar nesse dash, que é um dash que fica, né, disponível para todo mundo em tempo real, com os resultados. Então, a gente tem número de conversões, tem número de sessões, downloads, para todo esse processo acontecer. Aqui a gente vai ter os KPIs definidos com o cliente, então esse não é um processo fixo, depende muito do objetivo do cliente. Então, eu tenho todas as informações por programa, por hora do dia, e é com base nisso que meu time trabalha, tá? Então, a gente só consegue ser assertivo em todo esse processo de programação, porque a gente tem esse dash com todas as informações. Então, eu tenho as informações por exibidora, por dia da semana e por criativo. No caso de iFood, a gente trabalhou aqui com mais de 150 criativos no período de 4 meses. Então, se eu já fiz uma veiculação aqui da mensagem 5, 7 vezes, ela não está performando mais, putz, não faz sentido eu trabalhar mais com esse criativo. Então, a gente passava todo esse processo de recomendação para o cliente, e era com base nisso
quer dizer, é com base nisso que a gente continua fazendo todo esse trabalho, né? E quais... Oi? Oi? Posso fazer um aí para você tocar num assunto que é o seguinte: no mercado existem algumas empresas que oferecem serviços de atribuição. O que a gente percebeu na área da Camila, né, que tem feito um trabalho super imersivo aí, com cientista de dados, com um critério muito acima da curva, é que você não pode utilizar o mesmo critério, a mesma janela, a mesma metodologia para diferentes clientes, para diferentes KPIs, diferentes segmentos de atuação. Você quer falar um pouco sobre isso, Carlos? Sim, a gente tem aqui experiências distintas para cada segmento, né? Então, o que é verdade para iFood pode não ser para um outro segmento. Então, a gente trabalha aqui de forma personalizada, entendendo o objetivo de cada cliente, né? Então, não é um trabalho onde a gente aperta um botão e tudo funciona. A gente realmente tem aprendizados distintos dependendo do segmento do cliente, tá? Então, esse é um processo personalizado do trabalho que a gente faz, então é bom deixar claro. Não sei se você quer que eu coloque mais algum exemplo, André. Não, eu acho que é só isso, é porque às vezes a gente conversa com algumas agências e assim, a gente percebe que é uma grande dificuldade ainda a construção de modelos de atribuição. Eu queria reforçar que a Globo domina essa disciplina e a área da Camila tem ajudado aí, tem feito trabalhos incríveis com modelos de atribuição altamente confiáveis. Sim, eu acho que outro grande ponto de atenção aqui é que a gente trabalha com um processo de trabalho que ele é 100% transparente, tá? Então, em função desse dashboard, pessoal, todo mundo entende o que está dando certo e o que não está. E o que não está, a gente procura novas rotas para que todo mundo tenha o melhor resultado possível, tá? Não é um processo fechado aqui numa caixa preta, pelo contrário, é um processo onde a gente tem esse trabalho que ele é sincronizado e divulgado para todo mundo, tá? E só para tangibilizar tudo isso que eu estou dizendo também, a gente tem entregáveis relacionados a esse trabalho. Então, o primeiro entregável é esse dashboard automatizado, onde a gente tem todo esse processo de contabilização do modelo de atribuição. A gente tem o meu time aqui orientado nessa análise diária, então, assim, a primeira coisa que a gente precisa para fazer esse negócio acontecer é ter um combinado, é uma meta, e é com base nessa meta que a gente vai percorrer todas as estratégias. A gente tem o processo de otimização diária da grade, semanal, enfim, que a gente entender que faz sentido para o negócio. Além disso, a gente aplica pesquisas para os nossos merchandising via Opinion, que é uma ferramenta que a gente aplica aqui para entender se está fazendo sentido ou não. E aí, para deixar claro uma coisa que aconteceu com o iFood, quando a gente fez a nossa primeira inserção no Faustão, por exemplo, as pessoas estavam indo para o Google e perguntando o que é iFood. E aí, assim, iFood era super conhecido numa bolha, só que quando a gente vai para a TV e fala com um leque bem amplo de pessoas, tinha uma série de pessoas que não conheciam o produto. E aí a gente trabalhou passando esses inputs para o cliente, para eles fazerem criativos, ensinando, né, as pessoas a baixarem, contando um pouco dos diferenciais que aquela ferramenta tinha. Então, é um processo do que a gente traz em função dessas pesquisas. E tem todo o processo de pesquisa Brand Lift, que a gente faz também com a Millward Brown, em relação a todas as campanhas digitais, a gente consegue aplicar esse processo da pesquisa até para a gente saber como que a Globo está conseguindo ajudar em cada pilar da construção ali do funil do cliente. E todo esse processo com o iFood, a gente fez uma estratégia de divulgação que não foi só relacionada à TV, a gente fez também merchans, a gente fez digital, fez social, então foi um processo bastante integrado, que a gente chama aí de media cross. Só para vocês entenderem, tudo isso que eu contei foi um projeto que durou 4 meses, então, nesse processo de 4 meses, a gente fez mais de 300 inserções na TV, mais de 30 merchans, teve um processo grande de campanhas relacionadas ao digital, então, a gente impactou muitas pessoas, então,
Hoje, a iFood tem uma nova jornada, uma nova composição aí de marca em função de todo esse trabalho que foi criado. E aí, todo esse processo de otimização, pessoal, a gente fazia por dia da semana, por programa. Então, assim, trazendo só 2 insights aqui, porque eu não posso compartilhar, lógico, todas as informações. Então, a gente entendeu que 63% dos pedidos da Globo estavam concentrados aos finais de semana. Então, não fazia sentido a gente ficar martelando demais o usuário lá na segunda-feira, porque ele não estava convertendo. Então, todo esse processo de otimização da grade a gente fazia com base em toda essa análise. A gente entendeu também que 65% dos pedidos estavam concentrados no horário da fome, né? Então, assim, toda a programação que a gente tinha à noite trazia os melhores resultados. E era com base nisso que a gente ia passando os feedbacks para o cliente, até falando, putz, na sexta-feira é melhor a gente comunicar um criativo de pizza do que falar da comida japonesa. Então, a gente passava todos esses inputs e acaba passando até hoje, só que o comportamento mudou agora, em função da pandemia, a gente tem uma concentração maior agora no horário do almoço, né, mudou um pouco. E aí, só para contar os resultados finais aqui desse processo com vocês, então, a gente cresceu mais de 486% o processo de pedidos de iFood, em função de todo esse trabalho que eu contei para vocês, e o CPO, que era o custo por order deles, caiu mais de 80%. Então, a gente cresceu e trouxe qualidade em função de todo esse trabalho, que não é feito só de forma humana, né? A gente contou com todo o processo dos estatísticos para fazer a contabilização, e aí, com base nisso, a gente tomava a decisão das grades aí. E isso também aconteceu, só para não ficar aqui falando só de iFood, aconteceu com o Colgate também, a gente recebeu um desafio aqui para esse cliente, que era relacionado a número de cadastros de uma promoção, então foi uma promoção que rolou 2 meses, a gente fez uma série de estratégias diversificadas para o cliente chegar naquele resultado. Então, aqui a gente passa um pouquinho também desse processo de conversão, do dia da semana, do programa, por hora do dia, por exibidora, tem uma série de informações que a gente utiliza para fazer essa composição, e também é um cliente que em função desse trabalho, desse serviço que a gente entregou, diminuiu o CPC dele, nesse caso aqui, é o custo por cadastro, mais de 74%. Então, nessa composição de performance aqui, é aquilo que eu expliquei para vocês, nós somos o cliente aqui dentro e a gente é responsável por fazer essa combinação de dados funcionar da melhor forma possível para que a gente traga esses KPIs da melhor forma. Então, era um pouco disso que eu queria contar para vocês, depois a gente abre para dúvidas, a gente tinha um tempinho curto aqui, então eu separei essas informações para contar para vocês, mas eu fico à disposição, se tiverem dúvidas, enfim. Estou por aqui. Obrigado, Camila. Agora a gente Obrigado, cara. para a Vanessa, né? Imagina. Estamos aqui. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me falem se está tudo ok. Na hora que eu rodar o primeiro vídeo, que a gente começa já com o vídeo, vocês me avisem se está funcionando. Espero que sim, que a gente rodou, já estava tudo certo. Combinado. Enquanto isso, até gostaria de reforçar, né, o quanto que são complementares essas 2 iniciativas, né? A gente tem do lado da Camila, que acabou de apresentar para vocês, muita ciência, uso de dados, estatística, matemática, performance digital, né? E agora a Vanessa aplica toda a disciplina de conteúdo, mas uma maneira que vocês tenho certeza que não estão acostumados a ver a Globo fazer. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Tá, então, assim, para fazer essa abertura aqui do material que eu trouxe, né, a Vio, como o André comentou anteriormente, é uma unidade que existe na casa desde 2016, né, a gente nasceu, vamos dizer assim, dentro da Globosat, porque o grupo entendeu que fazia sentido naquele momento a Vio nascer dentro da Globosat, e hoje a gente é uma Globo só, a gente, na verdade, hoje está usando toda a nossa expertise e experiência que a gente teve com os canais da Globosat, né, com os processos, com os resultados, para a gente agora ampliar, e a gente já está ampliando, na verdade, isso já está acontecendo, inclusive
inclusive com as marcas, né, com a marca mãe, né, com a própria Globo. Então, eu vou primeiro passar um vídeo que eu gosto sempre de rodar, que fala um pouco sobre como a gente vê comunicação, né? A Viu, ela é uma unidade, né, que a gente fala de solução social media, e nosso foco é influência, né? São as redes sociais e como é que a gente usa isso para ampliar a conversa de uma forma muito interessante. Então, eu vou rodar o vídeo, vocês me falem aí se o som estiver ok, tá? Estão vendo? Acredito Sim, estamos. que intensifica a experiência de se socializar. Característica base das relações humanas. Ambiente digital onde todos buscam atender em larga escala e em tempo imediato suas necessidades de ser amado, Como engajar? ser reconhecido, Como ter valores autênticos? Why are you ignoring me? ter o direito de errar. Como ser transparente? Saímos da era de verdades absolutas Boa noite para você. para uma era de percepções fragmentadas, na qual a comunicação de massa se torna a comunicação da massa. Onde o interesse individual é tão importante quanto o coletivo. E o nicho é tão essencial quanto o alcance. Uma revolução no mindset e comportamento de nossa sociedade, ainda em amadurecimento neste novo contexto. E se o conteúdo é a base da socialização, social media é a característica inerente do nosso negócio, assim como o Media Tech. It's time. Pois se Media Tech coloca em evidência a tecnologia, dados e o acesso facilitado ao consumidor, social media nos traz linguagem, formatos e um novo jeito de se conectar e conversar em fragmentos. This is all new! Um conceito humano que extrapola a definição atualmente restrita a plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Estamos falando de uma estratégia MediaTech e social media, na qual a conversa com as nossas marcas e talentos se torna tão relevante quanto a precisão dos dados, ressignificando então o nosso posicionamento de grupo e o que entendemos hoje como comunicação. Prazer, eu sou a Viu Hub. Legal. E aí, né, a gente trabalha muito com esse racional, né, que a internet, a gente não está falando só de tecnologia, né, a gente olha a internet como uma sociedade conectada, né, essa coisa que a gente falou no vídeo, né, que não é mais uma comunicação de massa, é a comunicação da massa, e a gente, na verdade, a gente é um ecossistema de mídia, né, a gente não é uma TV, muito pelo contrário, a gente é um grande ecossistema de mídia, e esse grande ecossistema de mídia, ele se manifesta de várias maneiras hoje no Brasil. E aí, quando a gente fala de sociedade conectada, a gente entende que todos influenciam todos. Né? E como é que a gente consegue criar esse storytelling é que está o grande desafio. Né? E que social media, ele não é, como o vídeo fala, atrelado apenas a YouTube e Facebook. Né? Nós somos seres sociais, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, nós socializamos e nós somos mídia hoje em dia. Né? Cada um de vocês tem perfil no Facebook, no Instagram, e vocês socializam através dela. Vocês também são mídia. Então, se social media, né, na verdade, a gente está falando da gente, a gente entende social media como uma linguagem, que é esse ato de socializar que a gente faz em fragmentos. E fragmentos tem várias formas, eu poderia ficar falando horas aqui com vocês sobre isso, mas é o consumo, né, que se mostra de várias maneiras, como, por exemplo, você tem news em feed, e muitas vezes a pessoa lê só o que está ali no feed e não clica para ler a notícia porque já se sente informada, e vai ver outra coisa. Ou então a gente está falando, por exemplo, dos stories, né, que acontecem hoje em várias plataformas, mas os stories, e quando eles nascem com esse perfil de 24 horas, né, parece até aquele filme do Missão Impossível, daí vai, depois de não sei quanto tempo, a mensagem vai explodir, exatamente. E é isso dá uma questão que acontece muito, que é, você tem que acertar hoje o tempo e espaço do usuário que você quer falar, né? Então, você publicar um story no momento adequado daquele usuário é um tiro certeiro. Então, os stories em 24 horas, eles também tangibilizam isso, dessa questão do consumo em fragmentos. Como também quando a gente fala, né, que as imagens valem mais que palavras, eu falo muito que
a criançada, a galera que está nascendo agora, eles se comunicam e vão se comunicar cada vez mais de uma forma diferente do que a gente se comunicava no passado, né? Porque quando a gente fala dos emojis, todo mundo adora usar emoji. O emoji, ele traz uma coisa muito interessante, que é o tom, né? Quem nunca falou assim, pô, cuidado com o e-mail não tem tom. Quando você começa a trabalhar com as imagens, você começa a criar esse tom, você começa a trazer a complexidade da nossa comunicação também através do digital. Então, você vê muita gente hoje se comunicando, às vezes, só por imagens, porque elas passam uma complexidade que, no final das contas, se torna mais simples, e você entende mais rapidamente, porque é isso, se você tem que acertar tempo e espaço, você tem que ser preciso na forma que você comunica. E aí, eu costumo brincar, né, que assim, é uma audiência hoje que ela já nasce com avatar, né, o filho do Christian Figueiredo, por exemplo, o Gael, com milhões de seguidores, e tem vários. Outro dia eu estava assistindo uma dupla de irmãos, um tem, sei lá, 3, o outro tem 1, e é sobre a família, e não eram famosos antes, e tá super rolando. Então, no final das contas, eu não tô falando só dos famosos, eu tô falando do grupo que a família faz para acompanhar o nascimento de uma criança, ou, na verdade, o desenvolvimento de um cachorro. Hoje, a gente tem isso acontecendo de várias maneiras, não só com famosos, né, com todo mundo, com todos nós. Então, a gente fala muito lá na Viu que o millennial, ele já tá velho. E é uma audiência que ela também, ela é meio, né, como eu falei antes da questão do social media, não só nós somos mídia, mas a Maria, o João, o José, todos eles que consomem os produtos dos anunciantes. Por quê? Né? Hoje você tem muitos aparelhos maravilhosos, a tecnologia está incrível, então você tem uma possibilidade de gravar coisas com uma qualidade muito mais alta do que você fazia no passado, e você tem aplicativos, e você tem vários serviços, né, que tem edição que você consegue fazer de uma forma muito simples, e você consegue trabalhar e produzir conteúdo. Então, a partir do momento que a audiência começa também a produzir conteúdo, essa audiência começa a ter um outro olhar também sobre o conteúdo que lhe é entregue. Então, é uma outra coisa que a gente sempre gosta de colocar em voga quando a gente fala dessa questão dessa audiência, que também é produtora de conteúdo. E, por fim, é lógico, né, essa é uma audiência que ela já está paramentada, ela tem a tecnologia, ela tem aplicativos para editar vídeo, né, ela influencia. E aí eu falo que, independe se a pessoa tem 5, 50 ou 5 milhões de seguidores, ela influencia. O que acontece é que a pessoa que tem 5 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, percebe o impacto dela muito mais rápido. A pessoa que tem 5, a pessoa que tem 50, a pessoa que tem 500, ela vai influenciando através das bolhas dela. E, às vezes, essas bolhas explodem, dependendo do conteúdo que é compartilhado. Porque uma coisa vai levando a outra, e quando vai ver um post que foi feito apenas para 500 pessoas, de repente está falando com 50 milhões de pessoas. Então, a internet, ela propicia esse espalhar da mensagem de uma forma muito rápida, isso quando o conteúdo ele é relevante. Faz sentido para o tempo e espaço que ele está sendo publicado. Então, né, como eu estava falando da comunicação da massa, né, não numa comunicação da massa, você tem os interesses individuais e coletivos em rede. Você tem o indivíduo, que ele compartilha e multiplica esse alcance, como eu estava falando aqui anteriormente, e você tem a massa, que massifica e influencia o indivíduo. E essa coisa, ela não é linear, né? Essa coisa, ela acontece simultânea. Ao mesmo tempo que eu estou influenciando, eu estou sendo influenciada. Às vezes, não de uma forma consciente, mas eu estou sendo influenciada. E isso precisa ser visto na hora quando a gente está criando uma estratégia de comunicação para os anunciantes, né? Eu falo que, no final das contas, hoje o que aconteceu é que os eixos, fala-se muito de tempos líquidos, né? Quando a gente fala de comunicação, a comunicação também é líquida, né? A gente fala que derreteram os eixos fixos da comunicação, que antes era vertical, né? Você tinha principalmente a televisão, né? Disseminando o conteúdo. Hoje você tem a televisão e você tem outros veículos e outros meios que fazem com que isso aconteça também de outras maneiras. E aí, no final das contas, tudo depende da pessoa que está assistindo, porque dependendo do ângulo que você olha, da plataforma que você vê e do seu ponto de vista, você vai ver algo diferente, sabe? Então, eu falo muito sobre isso, né, que por que as pessoas estão muito indagando essa questão de ter roteirista mulher, ter roteirista negro, porque você precisa saber, você precisa trazer pessoas que têm essa vivência para que essa comunicação ela seja real, né? Eu
eu não sou homem, eu nunca vou saber o que é ser homem, eu nunca vou saber o que é ser negro. Eu preciso de pessoas que viveram para saber o que falar com quem vive, né? Então, isso faz uma diferença maravilhosa. Eu falo que, no passado, né, a gente teve que aprender que todos nós éramos iguais, né? Quando a gente fala das guerras, né, das defesas dos direitos humanos, a gente tinha que aprender que a gente era igual, né? Todos nós somos humanos. Hoje, a gente precisa perceber que a gente também é diferente. Todos nós somos iguais e nós somos diferentes ao mesmo tempo. E essa diferença, ela faz sentido na escolha do que a pessoa está consumindo, seja um produto que ela vai usar, ou seja um conteúdo que vai entreter e que vai se conectar com ela, né? Então, no final das contas, a plataforma, a pessoa, a marca, o local, a bagagem, o formato, tudo faz diferença como ela recebe essa mensagem. E aí eu falo, né, que no final das contas, a gente como um ecossistema da massa, nossas marcas, né, temos muitas marcas que também são nichadas, quando a gente para pensar, onde a gente tem, né, a gente tem a Globo, que é um canhão e que fala com a massa, mas a gente tem também marcas como o Multishow, né, que traz diversão, que traz humor, a gente tem o Sport TV, que fala dos aficionados por esporte, o eSport TV, que fala de game, a gente tem o GNT, né, que traz comportamento, que traz lifestyle, né, que traz gastronomia, discussão sobre a sociedade, você tem Globo News, que traz o jornalismo, cada uma dessas marcas, elas têm personalidade, da mesma forma que os talentos também que atuam com a gente, também têm personalidade e também representam, né, valores, né, eu até coloquei a foto da Vivi Guedes, que foi um grande case que a casa fez em relação a isso, e a gente tem buscado explorar esse olhar onde a gente traz, a gente trouxe um personagem, né, mas a gente tem trabalhado muito com os nossos talentos para construir esse ecossistema, né, o Porchat ele faz parte, né, do Papo de Segunda, o que o Porchat representa, ele está no Que História é Essa, quando ele posta, quais são os valores que a pessoa se conecta com o Porchat, porque ele representa algo. Eu falo que as marcas, né, são humanas e os humanos também são marcas. Então, essa composição é que a gente tem olhado quando a gente vai trabalhar um projeto né, com os anunciantes. Então, como viu, a gente entende a gente como uma unidade, né, que é parceira de negócio social media, onde a gente entende que todos nós somos influenciadores, e a gente, quando fala de solução social media, mesmo assim, é de olhar e falar, ok, qual a melhor solução para isso? Às vezes a gente faz tudo de forma interna, às vezes a gente traz parceiros também para compor o que a gente está montando com o cliente junto com as agências, a gente trabalha com as agências, a gente faz trabalhos a 8 mãos, nossa, muitas mãos, e essa alma da Viu, a gente tem uma solução de cocriação o tempo inteiro com as agências para a gente conseguir construir esse storytelling, né? É uma unidade que tem mindset de startup, né? A gente tem esse desafio de mudar rápido, a todo momento, dentro de um grande grupo de comunicação. É uma unidade que é nativa digital, então vários profissionais vieram, inclusive, do mercado digital para compor essa unidade desde o momento que a gente formou. E a gente tem isso, como eu falei, da cocriação, né? A gente gosta de se conectar para transformar. A gente traz isso no nosso DNA para qualquer coisa que a gente faça. Então, a gente cocria com as agências, a gente cocria com as próprias marcas da casa, né? Quando eu falo, né, dos canais, Multishow, GNT, Sport TV, GE, G1, com todos eles a gente cocria, com os talentos a gente cocria, porque a gente entende que, se a gente vive uma comunicação da massa, é muita pretensão a gente achar que a gente vai resolver tudo sozinho. Esse olhar fragmentado e essa diferença de olhares, né, faz uma, assim, eu acho que isso impacta muito no resultado. Né? Então, só para vocês terem uma ideia hoje como a Viu ela é formada, a gente tem esses 4 braços, onde eu tenho uma área de negócios que está sempre olhando, né, a questão das vozes dos anunciantes, como é que a gente harmoniza, né, até mesmo quando a gente está produzindo um conteúdo, a voz do anunciante, o talento, né, e as nossas marcas envolvidas, né, porque se eu tenho o Multishow, o anunciante e talento, todos eles têm valores, todos eles têm vozes, como é que a gente faz com que não haja sobreposição e que todos eles tragam o valor deles para aquele conteúdo para a gente impactar cada vez mais pessoas. Então, tem uma área de negócio focada nesses projetos que a gente faz
com as agências de anunciantes. A gente tem uma área que a gente chama de linguagem, que é uma área focada na questão do tom do conteúdo, né, como é que a gente consegue fazer uma produção otimizada de acordo com a plataforma, então conteúdo e produção está dentro dessa área. Eu tenho uma área de linguagem, que é como é que a gente consegue traduzir os números, né, então a gente tem muitos insights e muitos dados relacionados ao mercado de redes sociais, para entender como é que a gente toma as nossas decisões. Então, por que esse talento? Por que esse... vamos postar isso às 5 horas da tarde. Por quê? Aí vamos fazer no Facebook. Não, vamos fazer no Instagram às 2 horas. Vamos fazer no formato de story. Todas as decisões a gente busca, através dos dados, ter o melhor olhar para a gente conseguir tomar essa decisão. E PR e marketing, onde a gente busca ressignificar conceitos, né, como eu estava falando, a comunicação ela muda o tempo inteiro, né? Então, como é que a gente consegue estar com esse dicionário atualizado? Então, em relação às skills da Viu, a gente está sempre olhando, né, linguagem, social media, então é voz, valor e conversa, né, como é que a gente atua com a linguagem social media, como é que a gente posiciona isso no mercado e como é que a gente cria essa estratégia multitela, né, e essa caixinha de ferramentas aí são muitos das skills, assim, que o time hoje tem para quando a gente pensa num projeto. Enfim, todos somos influenciadores. Quando a gente fala, né, que algumas matérias que falam também sobre isso, sobre a questão das marcas, né, de como elas se posicionam e como é que elas conseguem engajar através da influência, né. Aqui, alguns exemplos, mas só para vocês mostrarem, só para mostrar o tipo de trabalho que a gente faz, mas a gente atua com as marcas da casa para buscar posicionamento. Então, aqui são alguns exemplos, né? E aí eu coloquei também a Tainara, porque a gente também faz esse trabalho também com talentos, né? A Tainara é um talento que já era digital e a gente começou a trabalhar juntas para ajudar nessa questão do posicionamento digital. Nesse momento, a gente, como viu, a gente começa também um trabalho com o Talentos Globo, fazendo esse mesmo olhar de posicionamento, de voz, valor e conversa. Então, aqui são alguns exemplos. Novas marcas digitais nichadas, como é que a gente pode criar novas marcas e entendendo qual é o propósito delas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos e coloquei também o De Bens com a Vida, que é uma marca que a gente criou junto com o cliente, né? Então, por exemplo, a Caixa Econômica tinha um desafio, que era, na verdade, se comunicar e mostrar qual a importância da educação financeira, antes de falar sobre qualquer coisa. Então, criamos uma marca junto com a Caixa e trabalhamos as redes sociais deles durante esse último ano inteiro. E novas marcas digitais transversais, né, que a gente fala que são marcas que elas se plugam em outras marcas, né? Então, hoje são marcas super novas, a gente está começando a trabalhar elas ainda, mas se eu tenho uma marca, por exemplo, como Porque Mulher, que é uma marca que fala da questão do feminismo, isso pode estar atrelado ao Multishow, quando está falando de música, pode estar falando com o Globo, pode estar falando em relação ao próprio GNT, ao eSport, quando a gente fala game. Então, a gente começa também a buscar marcas que não nasceram na televisão. Essas marcas digitais transversais, elas nascem exclusivamente no digital, e a gente começa também a compor todo esse ecossistema através de um outro viés. Eu trouxe esse slide aqui só para pontuar para vocês, eu não sei quanto todo mundo sabe, mas a gente, além da questão da gente construir isso, né, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, a gente não tem nenhuma restrição em relação às plataformas, a gente atua com todas elas, e especificamente no YouTube, a gente também está atuando com os anunciantes, vendendo o Inventário Globo no YouTube. Então, a gente consegue montar um projeto onde a gente tem, vamos dizer, uma série que vai rodar especial, com posts dos talentos, com posts das marcas do Globo, e inclusive vendendo o inventário que a gente tem, e que é um inventário confiável, um inventário super, né, cuidado pela gente, e que também pode fazer essa storytelling ficar mais interessante, porque a gente pode, inclusive, produzir uma peça que vai falar com o conteúdo que a pessoa vai ver depois. Então, isso é só para tangibilizar isso para vocês. A gente sempre busca, né, como eu falei anteriormente, a questão dos dados, quando a gente está trabalhando tanto com os anunciantes, quando a gente trabalha também em relação aos outros projetos, que são só alguns exemplos. Então, dashboards e insights que a gente olha para entender, né, o mercado, para entender as oportunidades, meio overlapping. Então, a gente usa tanto plataformas externas, quanto a gente também tem algumas plataformas internas.
Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Esse ano, por exemplo, a gente trabalhou muito estudando as lives, como é que estava acontecendo esse boom das lives no início da pandemia, né? Então, assim, são estudos bem aprofundados que trazem dados sobre o comportamento, no caso do Brasil, e às vezes até fora do Brasil. Depois também a gente fez um outro estudo, por exemplo, de Black Lives Matter, e a gente também internamente mostrou como é que aconteceu, né, o hashtag Black Lives Matter e Blackout Tuesday. Então a gente também fez uma análise sobre isso. Isso aqui é uma base de talentos, ela já cresceu. Hoje a gente está aí com, não está mais de 700, não, já está até quase 1.000 talentos, onde a gente tem um dash interno, onde a gente acompanha os talentos, qual é o alcance, o engajamento, como é ele em cada plataforma, com quem ele fala, com quais marcas ele já trabalhou, e essa é uma base view que a gente, porque a gente atua com todos os influenciadores no mercado, então a gente sempre tenta buscar o melhor talento para aquele conteúdo, para aquele desafio. Né? Então, como é que a gente consegue fazer um comparativo entre eles, né? Então a gente cria matriz para entender qual faz mais sentido para aquele job ou não. Né? Então aqui são só alguns exemplos. Como o André e a Camille falaram, essa questão muito dos dados, né? A gente trabalha muito com essa tangibilização através dos números depois, quando a gente tem o projeto, para mostrar como que ele performou. Então a gente busca trazer todo esse olhar em relação às redes sociais. E aí eu trouxe alguns cases, tá? Eu vou passar, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu vou tentar passar pelo menos os 3 aqui. Esse primeiro, se eu não me engano, é o da Bayer. Eu vou rodar e falo um pouquinho dele na sequência. Bayer, empresa líder em saúde feminina no mundo, junto com ViewHub e TV Globo, se uniram ao parceiro ideal, GNT, para falar sobre a liberdade sexual feminina e formas de contracepção no projeto Liberdade Vem de Dentro. Liberdade de ser quem se é e as relações com os nossos corpos. Com Débora Seco como super host, contamos com um timaço formado por mulheres incríveis. Conversas, reflexões e de muito a pensar. Abrimos o projeto com um episódio na série Mude Minha Ideia, do Quebrando Tabu, em parceria com o GNT. E eu estou aqui para defender a ideia de que as mulheres devem ser livres sexualmente. Mude minha ideia. Também teve post no Instagram, abrindo o diálogo do jeito que a gente gosta, sem frescura e com leveza. E pera, que não é só isso, não. Para expandir a conversa, rolou uma série de 4 episódios no YouTube do canal, conduzida por Débora Seco e com a participação de uma especialista da marca. Quando você se sente livre é quando você encontra métodos contraceptivos que te ajudam a se libertar na hora de transar. Você transa sem medo, com segurança e se sentindo bem resolvida, né? Então é importante saber qual é o tipo que você usa, qual é o melhor método para você, e aí você escolhe o que é mais adequado. Todos os conteúdos produzidos direcionavam a audiência para o site da campanha. A comunicação multiplataforma e a narrativa integrada na TV e no digital produziram conteúdos relevantes, alcançando a TV aberta e o hub de conteúdo do G-Show. O papo avançou tanto que virou live no YouTube do GNT. E adivinha? Bem no dia do orgasmo. Estamos traçando um caminho de conhecimento do orgasmo, essa live especial do Dia do Orgasmo, que faz parte do movimento da Bayer, Liberdade Vem de Dentro. Amei! Nossa, só vou falar assim agora. Amei! Tivemos entradas ao vivo na programação do GNT na TV e live tweeting no Twitter do canal. Usando a hashtag Liberdade Vem de Dentro, chegamos ao Trending Topics. Muito obrigada. Através do movimento Liberdade Vem de Dentro, foi possível abrir a conversa em diferentes plataformas e, assim, alcançar mais pessoas. O modelo de entrega 360 graus possibilitou um super engajamento, resultando em mídia espontânea em diversos veículos e portais. E bonificações. O evento chama Liberdade Vem de Dentro. Adorei. Vou ver, Débora. Muito legal. Vai lá também. Parceria boa essa entre Bayer, ViewHub, TV Globo e GNT. Não tem coisa melhor, não. Estaremos aqui sempre para te lembrar que liberdade vem de dentro.
Como a gente tem pouco tempo, eu só vou rodar mais um, tá? Que aí eu acho que aí a gente fecha. Esse é o tipo que esse projeto é interessante porque ele é completão, assim, né? Porque como ecossistema, né? Como é que a gente consegue usar uma coisa para potencializar a outra? E é isso que a gente tem buscado muito nos projetos. Projetos nascem digitais e às vezes vão para a televisão, e às vezes projetos que nascem na televisão, às vezes vão para o digital. Isso depende muito também do foco do cliente, né? E eu vou rodar esse outro aqui, foi feito com Multishow. E aí eu vou parar, porque senão, gente, nós vamos até... Vou só rodar esse. O falta é case. Pela primeira vez na história, Viu e Multishow se uniram a P2 e Bifitter por um motivo nobre. Digno de quem tem o sangue inglês e nasceu no coração de Londres. Sim! Ou melhor, apresentar variedades de drinks usando Bifitter. Tudo começou com Marimun, influenciadora, youtuber e boa de papo. E aí, galera, aqui é a Marimun e hoje eu estou invadindo o Instagram do Multishow para mostrar para vocês o Beefeater Secret Spot. E a Mari não decepcionou, mostrou tudinho no Instagram dela e do Multishow. Quem disse que eu consigo escolher? E fiquem ligados no Instagram do Multishow que tem mais cobertura dessa festa. Com uma pessoa que eu vou dar um spoiler, ela é quase tão legal quanto eu. Pois é, a Mari prometeu, mas aí... Mas nem mesmo uma pandemia nos parou. Porque sabe o que falam? Quando a vida te dá um limão, faça uma gin tônica. Ou gin and tea, um sotaque bem britânico. Ao lado de Bruno De Luca, nos reinventamos e criamos um novo formato. Filmado, dirigido e editado todo virtualmente. Eu só vejo vantagem. Tá em casa sem fazer nada. Na quarentena, tem que aprender alguma coisa nova. Marcenaria, crochê. Agora, drinks, tô tirando onda, olha só. Além desse vídeo no YouTube, esse conteúdo ainda rendeu um programete na TV e vários posts e stories. No Instagram do Bruno e do Multishow, trazendo receitas incríveis de drinks. Tcharam! Tá pronto. Durante a exibição do programete, alcançamos mais de 1,7 milhão de pessoas no Multishow. No digital, foram mais de 1,5 milhão de views, mais de 2,1 milhões de impressões, mais de 4,4 milhões de impactos e um engajamento positivo de quase 100%. É muito engajamento. Isso é que eu chamo de uma receita de sucesso. Acho que descobrimos nossa vocação, né, não, Bruno? Sim, virei o rei dos drinks da quarentena, tá sabendo já? Aí, deu pra ver que misturando Beefeater, Multishow, viu? E dando umas mexidinhas de baixo pra cima e tal, o sucesso é garantido. Um beijo e até a próxima. Gente, eu acho que é isso. Tem muito, como eu falei, tem muito case mesmo, assim. Tinha trazido aqui, tem Ivete Sangalo, que a gente fez as lives, e a gente fez entrega também multiplataforma, mas eu tô preocupada realmente com o horário, porque, assim, tem Rock in Rio, tem Lollapalooza, como a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite, meia-noite, vendo vídeo case. Mas, pessoal, eu acho que eu concordo. Eu tenho o maior orgulho desses cases aí, cases da Viu e também os cases de performance que a Camila mostrou pra gente. Isso mostra o quanto a Globo vem evoluindo e vem entregando para o mercado trabalhos incríveis, co-criando com as agências e com os anunciantes. E óbvio, né, Van, que a gente vai abrir, a gente está à disposição aqui para fazer papos muito mais aprofundados aí, sessões exclusivas com os nossos parceiros, com as pessoas aí que acompanharam ao vivo e também com as pessoas que vão acompanhar no canal do YouTube do Grupo de Atendimento e Negócios. Muito legal. Muito bom, gente, obrigada. Muito legal. Eu queria agradecer Vanessa, Camila, André, assim, acho que a Vanessa falou um termo que eu adorei, que é ecossistema de comunicação, que eu acho que vocês estão se tornando, já se tornaram, né? Eu acho que a ideia era dar essa dimensão de como é que vocês estão hoje operando, hoje vocês não, né, a gente sabe da origem da TV, mas hoje vocês são muito mais do que isso, vocês são uma plataforma, esse ecossistema, né? Eu queria só fazer um ponto aqui, até para puxar um pouquinho para o nosso tema de negócios, André, que era
eu queria colocar, e fiquem à vontade para responder, que no começo você falou de um pilar ali que eu achei muito legal, que é a Globo como aceleradora de novos negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, e como é que também vocês estão olhando para o middle market, né, de agências, de clientes, como é que isso pode estar gerando mais negócios com esse mercado, que é um mercado super forte, que está crescendo. Eu queria ouvir um pouquinho disso também. Eu só não queria que essa expressão aceleradora de novos negócios, ela se confunda com as iniciativas que a Globo tem, sim, né, de aceleradora, de investir em novos negócios aí, com participação, enfim, que é uma outra disciplina, uma outra área que cuida disso. Mas na área de agências, a gente quer, sim, atuar como sendo um braço estendido das agências para buscar novos negócios, né? É isso que eu queria entender. Isso aí. Que a gente possa usar, isso tem sido feito, tá? Que a gente possa usar a estrutura da Globo, usar tudo que a Vanessa mostrou, que são as expertises da Viu, os dados que a gente tem na área de performance, a nossa área de Tech Lab, para que a gente... Hoje mesmo eu tive um papo com um profissional da David, que é da área de estratégia digital, onde eles têm uma série de iniciativas ainda embrionárias, usando tecnologia, dados e no ambiente digital. E a gente marcou um papo para que a gente possa conectar a nossa área de Tech Lab para que a gente acelere e faça com que essas iniciativas que ainda hoje são embrionárias se tornem cases, se tornem coisas práticas, viabilizadas para nossos anunciantes, né? Então, esse tipo de dinâmica, onde a gente, de fato, né, eu estou sendo até um pouco redundante, mas acho importante falar que a gente seja um braço, né, de extensão de recursos da agência para viabilizar iniciativas, sejam elas ligadas à pesquisa, estratégia, tecnologia, dados, inovação, e que a gente seja consultado e que a gente possa aportar toda a expertise e as diversas áreas. A gente mostrou duas que eu, particularmente, Camila e Vanessa sabem, eu sou fã, né? Adoro, se pudesse, trabalharia 90% do meu tempo vendendo mesa de performance, programática e projetos da Viu, mas a gente, além disso, tem muitas outras áreas, a gente tem realmente uma infinidade aí, milhões de possibilidades, e a gente quer que as agências nos percebam como sendo parceiros para viabilizar ideias que talvez sozinhas elas não consigam executar. Legal. Leda, quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu acho que o André já acabou respondendo um pouco, né? A gente sabe hoje em dia como que está essa questão dos processos de concorrência das agências e como que isso se tornou cada vez mais importante agora a área de novos negócios. Então, sim, você já acabou respondendo um pouco, né? Era a pergunta que eu tinha de como que vocês estão atuando nisso, como que vocês podem prover informações e trazer essas informações de pesquisa que vocês têm a serviço de novos negócios. Então, mesmo quando não tiver um negócio estabelecido ou um cliente dentro de casa, como que vocês podem ajudar nesses processos de concorrência que hoje em dia estão se tornando cada vez mais importantes para as agências, seja qual for o porte delas? Até complementar a resposta para o PC e vou entrar nesse ponto das concorrências. A gente tem olhado, sim, para pequenas e médias agências, a gente quer realmente ter uma estrutura cada vez mais inclusiva, né, que possa falar com agências digitais, agências especializadas em conteúdo e PR. Hoje a gente percebe que quanto mais a gente explora esse tipo de agência e dá atenção, coloca... aporta todo esse nosso conhecimento e expertise para agências de pequeno e médio porte, também agências especializadas, a gente tem resultados surpreendentes. Então, nosso time hoje tem esse DNA e a Globo quer muito trabalhar e identificar no mercado o que essas agências precisam, né? O nosso trabalho também tem a ver com isso, com identificar necessidades, oportunidades, trazer para dentro de casa e conseguir ajudar tanto com soluções existentes, como incluir no nosso roadmap de desenvolvimento de novas soluções, novas tecnologias, para que as agências
tenham uma experiência mais fluida, mais simples de fazer negócios com a Globo. Esse é o nosso foco. Em relação às concorrências, a única coisa que, de fato, a gente não pode, até por uma questão ética aí, né, porque todas as agências são nossos parceiros. Então, por exemplo, se tiver 3 agências participando de um processo de concorrência, a gente tá à disposição das 3, né, então a gente, de fato, não pode ajudar com ideias. Por exemplo, eu não posso acionar a Vanessa para ela bolar uma solução para um anunciante no processo de concorrência, mas a gente pode, sim, testar a viabilidade de ideias. Então, isso a gente tem feito muito, que é receber ideias e fazer uma análise prévia e rápida, né? A gente sabe que a agilidade também é algo que a gente precisa melhorar. Aqui a gente tem melhorado. Então, como que a gente consegue garantir que algumas ideias possam ser executadas? A gente faz essa análise de viabilidade prévia, a gente tem todas as pesquisas, estudos e benchmarks aí possíveis e inimagináveis, são coisas que são públicas e estão à disposição de todos os nossos parceiros de negócio. Então, também oferecer essas informações é algo que a gente tem feito, estudos setoriais, e tem ajudado muito. A gente tem vários cases, inclusive de uma agência que relatou que ganhou uma concorrência graças ao nosso apoio fundamental. Agora, sempre lembrando, quem nos acionar, a gente vai ajudar da melhor maneira. Não adianta, por exemplo, uma agência que que perdeu a concorrência, mas não ligou para o meu time e para mim para pedir ajuda. Então, a gente tem que ter realmente um trabalho visando algo de isonomia, né? A gente não pode beneficiar nenhum nem outro. Claro, obrigada. Muito legal, obrigado. Bom, gente, a gente chegamos no limite do nosso tempo aqui. Eu queria agradecer imensamente a André, Camila, Vanessa, pelo tempo, por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação relevante, por dedicar, né, esse tempo para estar dividindo aqui com o pessoal do GAN. Agradecer novamente e falar para todo mundo que está aqui que a gente tem um segundo encontro na semana que vem com o Business Update Academy, e agora com a Verizon. Em breve nas nossas redes sociais a gente vai estar divulgando mais informações. Então eu queria agradecer a todo mundo a presença, o tempo e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigada, pessoal. Foi excelente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Um prazer. Obrigado, Contem gente. conosco. Prazer, gente. Muito bom, muito Obrigada. Valeu, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem Tchau. tem mais.